azuis intensos se apresentando à sua porta. Isso apenas porque o ex-jornalista da NBC havia acabado de passar uns bons 15 minutos rastreando os movimentos desse rapaz da janela da sala. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, episódios bombásticos e exclusivos. Você precisa conferir e fazer um tour aqui no canal. Você vai encontrar uma playlist várias playlists super organizadas. Lá na página inicial você encontra tudo, vai lá, você vai encontrar casos muito bons, muito fortes. O garoto que jogaram ácido no rosto dele, a mãe do inferno, que é um caso muito forte também, não deixa, esse caso é perturbador e é muito bom. Então confira que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive eu vou deixar o link desse episódio aqui fixado no primeiro comentário para você que quiser conferir, tá bom? E nós vamos começar esse caso agora. John Kendrick Lewis nasceu no dia 29 de outubro de 1983 em Los Angeles, na Califórnia. O Johnny era filho do meio do Michael e da Devonna Lewis, e ele cresceu em uma casa de orientação judaica em North Hollywood e Sherman Oaks. A família dele também praticava a cientologia. Os pais do Johnny alcançaram o que é conhecido dentro da religião como o nível mais alto disponível, o Operação Teton, ou OTVIL. De acordo com os escritos do fundador da cientologia, o L. Ron Hubbard, esse nível refere-se a alguém em um estado espiritual que oferece causa consciente e voluntária sobre a vida, pensamento, matéria, energia, espaço e tempo. A mãe do Johnny começou a levar o filho para audições quando ele tinha 6 anos. Ele foi escalado para o seu primeiro papel aos 7 anos, um pequeno papel em um vídeo de segurança de escada rolante, apresentando um guaxinim de desenho animado. E ele trabalhou também em comerciais, incluindo um da Pizza Hut, e o seu sorriso brilhante e habilidades sólidas de atuação lhe renderam aparições na série O Sétimo Céu, também na série Michael Middle e também em Drake e Josh. Aos 18 anos, com dinheiro no bolso, Johnny deixou a casa dos pais no Valley e mudou-se para Hollywood, onde morou com outros atores no que ficou conhecido na indústria do entretenimento como Wilton Hilton, e era a fraternidade de jovens de Hollywood. O diretor Doug Usher era um dos melhores amigos do Johnny e morava lá com ele e futuras estrelas como Adam Brody, Brad Harrison e Ashley Simpson. O Johnny deixou a cientologia aos 20 anos. Então, em meados dos anos 2000, Johnny começou a namorar uma cantora pop novata chamada Katy Perry. O filho de cientologistas de alto nível e a filha de cristãos pentecostais gravitavam um para o outro. O seu sorriso, o seu estilo de recém-caído da cama contrabalançavam a imagem de adolescente da Katy Perry. O romance teve vida curta, mas potente, pelo menos para Katy. Há rumores que uma de suas músicas do seu álbum Sonho Adolescente são parcialmente sobre o Johnny. O Johnny, que era um ator ativo desde pequeno, conquistou o status de galã adolescente aos 20 e poucos anos, com papel recorrente como Dennis Childress na série DLC. E em 2005 ele era regular no tapete vermelho, muitas vezes fotografado com a então namorada Katy Perry em seu braço. Depois que a sua vez em Deus se terminou, o Johnny estava cheio de papéis de destaque em procedimentos populares de TV, como Bones, CSI, Mentes Criminosas, e no último ele interpretou um serial killer sombriamente carismático. A escolha dos papéis do Johnny foi eclética. Depois de DLC e outros programas de TV, o Johnny apareceu em uma peça única e algo independente, como Palo Alto, de 2007, no qual ele interpretou um adolescente rejeitado. O Doug Usher, o amigo do Johnny, editou os demos, reels, do Johnny ao longo de sua carreira e disse que ele era incrivelmente talentoso, era amado por todos e ele se fundiu com diferentes grupos com muita facilidade. Ele se encaixava em todos os lugares. Bom, em todos os lugares, exceto no show de TV que o tornou famoso, Sons of Anarchy. Não era apenas popular entre os telespectadores, mas também era um sucesso de crítica do canal de TV por assinatura FX. Ele interpretava o Kip, um candidato ansioso que fez um trabalho pesado enquanto esperava para se tornar um membro renomado do clube. E o Kip ganhou um apelido chamado Ralph Sack, eu acho que é assim, por causa do testículo que ele perdeu enquanto servia no Iraque.
Havia algo na maneira juvenil gentil do Johnny, e isso fazia com que ele fosse um alívio no meio de toda a testosterona dos seus colegas motoqueiros. E apesar da popularidade do seu personagem, depois de 2 temporadas, no entanto, Johnny ficou inquieto e pediu para ser eliminado do programa. Ele anunciou ao criador da série, Kurt Sutter, que queria deixar o show e disse que os enredos estavam ficando muito violentos. Então, no final da temporada de 2009, o personagem do Johnny perdeu a vida, sendo golpeado por um objeto cortante enquanto tentava salvar a vida de um bebê. O criador da série deu uma entrevista falando sobre a saída do Johnny, dizendo que ele não estava feliz e que criativamente ele pediu para que seu contrato fosse rescindido. O pai do Johnny, Michael, contou que o filho disse a ele que saiu da série porque tudo ali estava se mostrando uma violência gratuita e que ele não estava confortável em comunicar isso como artista. Depois que o Johnny deixou a série, ele nunca mais voltaria aos dias de glória na televisão. Em vez disso, ele apareceu em alguns longas-metragens de baixo orçamento e alguns curtas-metragens. Embora estivesse mais interessado em viver do dinheiro da série enquanto terminava de escrever seu primeiro romance, sobre um jovem gênio de música que se aventurava em São Francisco. O Johnny sempre se viu como artista e escritor. Ele era amante de poetas, gostava muito de escritores específicos e ele escrevia constantemente poemas, roteiros e também chegou a elaborar outros 2 romances. Ele encheu seus diários de reflexões fisiológicas e então ouviu pela primeira vez sobre a Vila dos Escritores, por meio de um fotógrafo que estava tirando fotos de sua cabeça. E ele ficou intrigado. Era uma casa nas colinas para pessoas criativas, dirigida por uma doce senhora, foi o que lhe disseram. A mansão, em estilo espanhol, de 1927, conhecida como Vila dos Escritores, era gerida por uma idosa corretora de imóveis e patrona das artes chamada Cat Davis. Ela abriu suas portas para gerações de dramaturgos, roteiristas, romancistas e atores, enquanto eles desenvolviam seus talentos e se ajustavam para a vida em Hollywood. Ele imediatamente gostou do lugar. Biel Garrett, uma atriz e amiga do Johnny, saiu com ele algumas vezes e disse: olha, eu me lembro de todas as coisas boas que ele disse sobre a Cat Davis e de como ela abriu o espaço dela para artistas excêntricos. Bom, a casa na Lowry Road 3605 era luxuosa e aconchegante, com vigas de madeira expostas e móveis rústicos antigos. Pisos de ladrilho saltino combinavam com as paredes pintadas de vermelho quente, amarelo e creme, e a peça central da casa era uma escada incrustada com ladrilhos de cerâmica que conduzia a um dos 5 quartos de hóspedes e alguns com vistas majestosas das montanhas de San Gabriel. A Catherine Davis, conhecida pela maioria dos seus inquilinos como Senhora Cat, era uma texana que se mudou para a Califórnia em 1950 e ela frequentou a UCLA e trabalhou em vários empregos editoriais antes de se casar com James Davis. Então, depois que ela deu à luz a uma menina em 1958, a Cat e o seu marido compraram essa grande casa em Los Feliz. E na década de 1980, ela se divorciou e a sua filha, a escritora Margaret Leslie Davis, cresceu. Então a Cat começou a sua carreira de sucesso como corretora de imóveis, usando seu espaço ninho vazio como base temporária para seus clientes abastados enquanto procuravam uma casa. Com o tempo, a casa evoluiu para um daqueles arranjos idílicos e distintos de Los Angeles. Uma pousada estendida para artistas, diretores e, é claro, escritores. Foi Cat, uma mulher animada, com cabelos grisalhos, curtos e de inteligência brilhante, quem fechou o negócio. Val Kilmer, Parker Posey, Paula Poundstone e Chris Parnell moraram na vila quando estavam em ascensão, desfrutando da companhia simpática da senhoria. Ela sempre foi descrita como amigável. A Paula Poundstone disse que um dia estava esperando um táxi para o aeroporto de Burbank e o táxi não veio. Então a Cat tentou acalmar a jovem comediante e escreveu suas instruções de direção. Mas vendo que a Paula continuava nervosa e com seus olhos muito angustiantes, ela gentilmente se ofereceu para levar a Paula pessoalmente, e ela aceitou gentilmente a oferta. Se uma apresentação ou uma audição fosse ruim, a Cat estava lá, de braços abertos, e a casa dela era um refúgio emocional. Thomas Jane, a estrela da série Hang da HBO,
mudou-se para a vila depois de um rompimento difícil com uma namorada que morava com ele em 2001. E ele disse: eu precisava de um lugar tranquilo para ficar. Eu conheci a Cat, eu me apaixonei por sua casa imediatamente, aquela madeira escura e os móveis pesados me relaxaram. Era o lugar perfeito para lamber minhas feridas. Através do boca a boca, a reputação da Cat na comunidade sofisticada de Hollywood cresceu. Quando alguém se mudava, contava a próxima safra de talentos promissores sobre a vila. O aluguel era alto, entre $1.650 a $3.000 por mês para um quarto com área de estar e banheiro privativo. Havia áreas comuns, incluindo uma sala de estar, um grande pátio de laje, jardins bem cuidados, bem como uma cozinha compartilhada. O comediante e ator Taylor Negron, um ex-inquilino, disse, estava cheio de pessoas de sucesso que eram muito ambiciosas lá. E todo mundo sempre trabalhou muito para chegar. E todas as pessoas tiveram que continuar trabalhando duro, e ali era ótimo para isso. Bom, acontece que algumas celebridades de Hollywood, talvez depois de uma noite de festa com amigos, adormeceram e nunca mais acordaram. Talvez eles estivessem sozinhos em seu quarto e misturaram muitos produtos químicos. Havia sinais de alerta, diriam as pessoas próximas a essas celebridades, e a reabilitação para a maioria não funcionou. As pessoas mais talentosas do planeta podem parecer decididos a serem seus piores inimigos. Mas o Johnny não era um festeiro. Amigos o descreveram como embriagante, não embriagado. Ele era mais propenso a beber chá e jogar xadrez até às 3 da manhã do que usar substâncias ilícitas e cair de bêbado. O ator e amigo de longa data dele, o Jonathan Tucker, disse: foi isso que tornou o Johnny especial. Ele não usava substâncias, ele não chegava perto de álcool, ele gostava de poesia e filosofia. Então, no verão de 2009, o Johnny soube que a sua nova namorada, a atriz Diane Marshall, estava grávida. E o Johnny ficou emocionado. Em 6 de abril de 2010, a Diane deu à luz a uma menina, a Kula May. E eles tiveram um lindo chá de bebê e parecia para as outras pessoas que aquilo seria algo a partir dali. Mas, em tese, o casal não estava mais envolvido romanticamente. E eles chegaram a se estabelecer em um apartamento em Hollywood para criar a bebê juntos, mas o arranjo, no entanto, não funcionou e o Johnny acabou tendo que se mudar. E ele logo se viu no que seria uma longa e dolorosa batalha pela custódia, que ele acabaria perdendo. No final de outono de 2011, o Johnny perdeu o controle de sua motocicleta perto da Twenty Palms. Então, no hospital, a equipe o examinou em busca de sinais de concussão, mas ele foi autorizado a sair depois que os testes deram negativo. Só que o Michael Lewis, o pai, no entanto, notou que o comportamento do Johnny estava se tornando errático e bizarro. Ele se perguntou se o acidente havia abalado algo no cérebro do Johnny. Ele pensou, será que algo se soltou ali dentro? O irmão mais velho do Johnny agendou 2 ressonâncias magnéticas, que o Johnny se recusou a fazer. Os amigos também perceberam a mudança de comportamento dele. Durante uma aula de atuação em dezembro, ele continuou falando com um sotaque vagamente britânico. E um amigo perguntou a ele, por quê? Isso está confuso, cara. E o Johnny deu de ombros. A partir do ano novo, o comportamento do Johnny passaria de curioso a perigoso. Na manhã de 3 de janeiro de 2012, o Johnny estava descansando no condomínio North Drive, que ele havia comprado para os seus pais, e ele estava observando a sua mãe cozinhar omeletes. Ele estava vestido com calça de pijama e camiseta, e então anunciou que estava saindo para passear. Ao passar por uma unidade vizinha, ele pensou ter ouvido gritos de socorro e invadiu a casa. Mas o local estava vazio. Não muito tempo depois, 2 homens chegaram e pediram que ele fosse embora. O Johnny foi atrás deles com uma garrafa de beer vazia e acertou cada um na cabeça. Uma luta começou e se espalhou pelo pátio. O Johnny mordeu um dos homens no braço enquanto tentava fugir. Ele foi dominado e detido até a chegada da polícia. O Johnny alegou que estava agindo em legítima defesa e a polícia o acusou de invasão de propriedade, roubo e agressão com uma ferramenta letal. Ele então foi enviado para a prisão das Torres Gêmeas. 3 dias depois, seu comportamento levou à ala psiquiátrica com um código 5.150, que no caso é um confinamento involuntário, e ele permaneceu lá por 72 horas. Quando o pai do Johnny pagou a fiança, o resumo da alta dizia: queixa principal,
traumatismo craniano contuso e tentativa de tirar a própria vida. O Johnny passou 8 dias preso antes de voltar para a casa dos seus pais. E ele estava um desastre físico e mental. O seu rosto estava inchado, ele tinha 2 olhos negros, ele parecia um animal ferido e quebrado, e ele agia como um também. Ele não deixava ninguém tocá-lo ou mesmo chegar perto dele. E ele era extremamente sensível à luz e começou a desligar todas as luzes da casa. E, eventualmente, desativando a caixa de fusíveis. As semanas seguintes foram um borrão de atividades autodestrutivas, incluindo cortar os próprios pulsos em uma tentativa de tirar a própria vida, e o Michael e uma rede de familiares e amigos ficaram de olho nele. No final de janeiro, Johnny parecia mais estável, e o pai, então, decidiu deixá-lo morar sozinho em Santa Mônica, e o problema recomeçou imediatamente. Em 10 de fevereiro, o Johnny foi preso por espancar um homem do lado de fora de uma loja de iogurte. Ele foi libertado sob fiança de $20 mil. Dias depois, ele caminhou completamente vestido para o oceano em Santa Mônica e foi hospitalizado por hipotermia. No dia 18 de fevereiro, ele foi preso outra vez, dessa vez por tentar invadir o apartamento de uma mulher em Santa Mônica, e ele disse que achava que era a casa de um amigo. Novamente, ele foi libertado sob fiança. À medida que seus problemas legais aumentavam, a condição de Johnny piorava. Em maio de 2012, o Tucker pegou o Johnny para uma de suas muitas aparições no tribunal e ficou inquieto com a mudança em seu comportamento. E ele disse, era uma outra pessoa, completamente. Ele tinha uma aparência que eu só vi em veteranos de guerra, pessoas perturbadas. A memória dele estava dispersa e ele vacilou entre a conversa lúcida básica e ficou incoerente. Os médicos prescreveram ao Johnny medicamentos usados para tratar esquizofrenia e transtorno bipolar, mas ele resistiu a tomar qualquer medicamento e não engolia os comprimidos. Ele fingia engolir e depois cuspia. Parte do problema, segundo seu pai, era que o Johnny ainda não havia recebido um diagnóstico claro. Então, ele era diagnosticado como um bipolar, depois como um psicótico, mas o pai pensava, não, eu acho que ele sofria de traumatismo crânioencefálico. Michael teve certeza que houve um ferimento na cabeça quando ele sofreu aquele acidente de motocicleta, e depois, quando ele invadiu a casa daqueles 2 homens, ele levou 17 pancadas na cabeça. Então, o pai disse, quando ele está na prisão, ele está batendo a própria cabeça contra o concreto. Ele tenta pular do pier do 2º andar. Então, você tem o diagnóstico do próprio médico de trauma cerebral, e isso é apenas o que sabemos. Mas o Johnny em si não foi diagnosticado nem tratado por traumatismo craniano grave, e os sintomas que o seu pai descreveu após o acidente de motocicleta em outubro de 2011, que são dores de cabeça, sensibilidade à luz, são indicativos de uma lesão leve como uma concussão. E isso, segundo especialistas, não desencadeia comportamento agressivo. O advogado do Johnny estava trabalhando para persuadir os tribunais a permitir que o Johnny trocasse o tempo na prisão por uma estadia em um centro de tratamento. Enquanto encarcerado, no entanto, Johnny não parecia ter um problema de substâncias. Então, o Tim Woodhead, um presidiário de 26 anos, se tornou amigo do Johnny e disse, olha, eu vi muita substância naquele lugar. E houve muitas oportunidades para que o Johnny usasse e ele nunca quis, ele recusou todas as vezes. Em 23 de maio de 2012, após 2 meses de prisão, o Johnny foi transportado para Ridgeville, no sopé de Altadena. E ali havia uma lista de atividades que incluía ecoterapia, yoga, meditação e terapia de arte. E esse lugar se autodenomina uma instalação de diagnóstico duplo, tratando residentes de psicose e substâncias, violação de substâncias, excesso. E nesse caso, a família acreditava que ficar ali seria muito melhor para o Johnny do que estar na prisão. Então, o Johnny revelou em um e-mail enviado para o amigo Tucker e outras pessoas, esse e-mail inclusive foi compartilhado com o pai dele, no dia 12 de junho de 2012, dizia assim: o cerne da história é que eu estava envolvido em uma briga, e minhas ações eram de legítima defesa, mas meus meios eram uma garrafa de vidro. E depois de algumas audiências no tribunal, uma passagem pela prisão do condado e a percepção de que não há lei de legítima defesa na Califórnia, estou de pé novamente e indo bem. O processo judicial ainda está em andamento, mas pelo que ouvimos, ele tem todas as chances de ser arquivado ou de desaparecer com o tempo de serviço. Aí no final havia um pós-escrito que estava assim:
Em uma nota lateral, estamos pedindo reabilitação para evitar julgamento. Aí ele colocou entre parênteses. Viciado em substância? Que viagem. Aí em Read Vai, as alegações do Johnny de ser viciado em substâncias ilícitas não agradaram os conselheiros treinados e outros viciados. Então Johnny trocou e fingiu ser viciado em álcool. E ele disse, aquele rum demoníaco me possuiu. Nesse ponto, as pessoas começaram a acreditar nele. Só que apesar do diagnóstico questionável e do tratamento para uma doença que ele não acreditava ter, o estado mental do Johnny começou a melhorar depois de alguns meses. E em uma de suas entradas no seu diário, em julho de 2012, o Johnny escreveu: me senti mais completo hoje. Mais completo, como se partes de mim tivessem sido roubadas durante o sono e espalhadas por todo mundo. E agora elas começaram a retornar. Estou mais determinado do que nunca e vou enfrentar o que eu sou, vou enfrentar o que eu era. Mas o que ele estava enfrentando era um momento sério para aquele ataque de garrafa que ele provocou. E o seu advogado procurou um acordo. O Johnny passaria um ano inteiro em Redivine em vez da prisão. Mas o Johnny estava tão confiante de que seu caso seria arquivado porque ele dizia que foi legítima defesa. Então ele demitiu seu advogado e agiu de forma desafiadora como seu próprio, que a juíza Cynthia acabou permitindo. E o Johnny imaginou que passaria alguns dias na prisão e depois retornaria à vida normal. Não haveria mais toques de recolher, sessões de grupo obrigatórias, ele estaria livre. Mas em vez disso, o Johnny foi condenado a 1 ano de prisão e levado de volta às Torres Gêmeas. Mas por conta das prisões superlotadas do condado, a sentença do Johnny foi drasticamente reduzida. Então ele passou um total de 6 semanas na prisão antes de ser libertado em 21 de setembro. Na noite em que saiu, o Johnny se hospedou no Hotel Los Feliz, em Walter Village. Então no domingo seguinte, seu pai o ajudou a comprar roupas novas antes de levá-lo ao Vale para pegar sua moto. O Johnny pediu a seu pai que entrasse em contato com a Cat da vila para ver se havia uma vaga disponível. Como Johnny não estava tranquilo em voltar a morar com os pais, o Michael acreditava que o ambiente tranquilo e pacífico da vila seria a próxima melhor coisa. Ele não pensou que, de repente, seria um lugar onde ele poderia arrumar problemas, porque o Johnny conhecia, as pessoas o conheciam, e ele pensou, a Cat vai lhe dar muito amor. Então, na segunda-feira, o Johnny mudou-se para seu quarto no segundo andar da vila. O Michael ligou no dia seguinte para saber como estava o filho, e o Johnny respondeu agitado, estou ocupado, o que você quer? E ele finalmente se acalmou e disse ao pai que eles conversariam mais tarde. Essa seria a última vez que o Michael falaria com o Johnny. Oi, eu sou o Johnny, seu novo vizinho. O Dan Blackburn não ficou completamente surpreso ao ver o jovem sujo de olhos azuis intensos se apresentando à sua porta. Isso apenas porque o ex-jornalista da NBC havia acabado de passar uns bons 15 minutos rastreando os movimentos desse rapaz da janela da sala. Vestindo apenas jeans e sapatos vermelhos, o visitante andava de um lado para o outro na calçada, desde o canto arborizado da Los Feliz Hills. O Johnny estava magro, seus cabelos loiros desgrenhados e o seu torso estava nu, escorregadio de suor. Houve outras invasões no silêncio habitual do bairro naquele final de semana de 26 de setembro de 2012. O pintor de paredes estava trabalhando no terraço do primeiro andar da casa do Dan. E ele respondeu, prazer em conhecê-lo, John. E o Dan fez isso com uma sobrancelha levantada. Os dois homens ficaram frente a frente na porta do Dan antes que o John se afastasse abruptamente e o Dan voltasse à sua rotina matinal. Ele mais tarde descobriria que aquele John era o ator John Lewis. O John estava com 28 anos. E naquele ponto ele já havia morado na vila por 2 meses, em 2009. E agora, 3 anos depois, havia acabado de retornar. Cerca de 30 minutos depois de encontrar o John em sua porta, o Dan ouviu sua esposa Gloria chamando-o ansiosamente. E ele correu para fora para encontrar o John em cima do pintor de paredes, esmurrando com os punhos. O rosto do trabalhador estava coberto de sangue, partículas dele estavam pousando no corpo do ator. O Dan então interveio para puxar o Johnny do pintor, agarrando-o pelo ombro e gritando para ele parar. Em um movimento, Johnny se levantou e acertou o Dan, que estava na casa dos 70 anos. E ele o atingiu no olho e derrubou o jornalista no chão. A expressão do Johnny era plana, seu olhar distante,
mas ele parecia ter uma força sobre-humana. O Johnny não vacilou quando o Dan se levantou e então o acertou com um soco em sua têmpora. O Dan, por sua vez, o atingiu com uma cadeira, o que deixou Johnny atordoado o suficiente para que o Dan, sua esposa e o pintor conseguissem escapar para dentro de casa. Eles tentaram fechar a porta da frente, mas o Johnny enfiou o braço pela abertura, como se estivessem em uma cena de um filme de terror. Os três empurraram todo o peso da porta, batendo-a 4 vezes, até que o braço finalmente saiu. O grupo se barricou lá dentro e chamou a polícia. De uma janela, o Dan viu Johnny pular a cerca que chegava à cintura ao redor do convés. E ele pulou na cerca de madeira que cercava a Vila dos Escritores ao lado. Seus pés pareciam nunca tocar o chão. Ele escalou a cerca e desapareceu. Em poucos minutos haveria uma visão horrível. A Cat Davis, a dona de casa de 81 anos, estava dentro de sua casa, sem vida. Johnny, seu inquilino e também agressor, também estava sem vida, no meio da entrada da garagem com o crânio partido ao meio. Não demorou muito para que os eventos daquela manhã chegassem aos tabloides. O ator John Lewis havia tirado a vida da sua senhoria Cat Davis e depois caído ou pulado para um fim trágico. Como Johnny pôde cometer um crime tão monstruoso? A suposição imediata era que ele estava cheio de substâncias no corpo. Só que a verdade era muito mais complicada. Quando a polícia parou na Vila dos Escritores, eles avistaram Johnny no meio da estrada, caído de bruços e sem vida. Olhando para a vila, eles viram um pátio e um telhado que se erguia a cerca de 4,5 metros acima do solo, e eles notaram que a cavidade ocular esquerda do Johnny estava cedendo. Seu crânio foi esmagado bem à esquerda do centro. Ele havia caído do 2º andar ou do telhado e perdeu a vida instantaneamente. Lá dentro, a cena era mais horrível ainda. Subindo as escadas do 1º andar, que estava intocado, os investigadores tiveram que pisar em vidros quebrados antes de entrar em um grande quarto no canto sudoeste, o quarto do Johnny. Lá, eles encontraram um martelo enferrujado com vestígios de sangue. Seguindo o rastro de destruição até o banheiro anexo, eles descobriram o corpo de um gato sem vida no chuveiro, coberto de sangue, com o crânio esmagado. Do outro lado do corredor, do quarto do Johnny, ficava o quarto principal, o quarto da Cat Davis. Havia sangue na estrutura da cama, na parede, na mesa e na cadeira. No chão ao lado da cama estava seu corpo. O trauma contundente em sua cabeça fraturou todo o crânio e obliterou o lado esquerdo de seu rosto, deixando seu cérebro exposto. O cérebro e o tecido foram vistos no chão ao redor dela. Seu rosto estava coberto de sangue. O nariz dela estava dividido ao meio e a mandíbula superior estava aberta. Havia também 4 pequenas perfurações em sua bochecha esquerda, presumivelmente de uma lapiseira encontrada ao lado do corpo. O relatório oficial, divulgado 2 meses depois, revelou que a Cat Davis havia perdido a vida por um trauma contundente na cabeça. Os investigadores acreditam que poucos minutos depois de se apresentar ao Dan, o Johnny voltou para a vila e confrontou a Cat em seu quarto. Ninguém sabe o que alimentou sua raiva, mas um boato circulava entre os amigos da Cat. Era de que ele havia ido até a caixa de fusíveis e desligou a eletricidade na noite anterior ao ataque. A Cat o confrontou e lhe deu um aviso severo para nunca mais fazer isso. Seja qual for o motivo, se houver os resultados foram impensáveis. O Johnny socou a Cat várias vezes depois e a sufocou com as suas próprias mãos. Não ficou claro se ele usou o martelo encontrado em seu quarto na Cat, mas a força de sua brutalidade foi tão severa que os investigadores acreditam que o Johnny pode ter pisado no crânio dela. E então tirou a vida do gato e o deixou no chuveiro. Momentos depois, os investigadores acreditam que o Johnny saiu e atacou o pintor de paredes e o Dan. Ele então subiu para o pátio superior ou para o telhado. Não está claro se ele pulou ou escorregou, mas oficialmente o seu fim foi considerado um acidente, não alguém que tirou a própria vida. Quando a notícia foi divulgada, uma teoria surgiu rapidamente na internet, que o Johnny estava tomando sais de banho, uma substância fabricada ilegalmente, que muitas vezes contendo uma substância química semelhante à anfetamina, chamada MDPV.
E o uso de sais de banho ganhou as manchetes na primavera daquela época. O pó inalável e injetável teria sido catalisador de um punhado de ataques terríveis em todo o país, incluindo um do notório canibal da Flórida de 31 anos que foi baleado pela polícia enquanto mordia e devorava o rosto de outro homem no meio de uma rua movimentada. O Notícias Diárias de Nova York também descartou a possibilidade de outra substância chamada Smiles ter sido usada pelo Johnny. Ela estava muito associada a crises como essa, inclusive overdoses e pessoas que tiravam a própria vida, porque essa substância podia ser ingerida como pílula, pó ou misturada com chocolate. E o relatório toxicológico do Johnny voltou 2 meses após o incidente e indicou que não havia substâncias ou álcool em seu sistema, nem sais de banho, metanfetamina e outras substâncias ilícitas, ou mesmo a sua própria medicação antipsicótica prescrita. O relatório toxicológico foi uma decepção, porque se não foram as substâncias, o que levou o Johnny a cometer aquele ato tão terrível? Os críticos da cientologia apontaram a resistência da igreja à psiquiatria como uma possível razão pela qual os primeiros problemas comportamentais do Johnny não foram tratados. Mas o pai do Johnny desconsidera essa suposição, alegando que buscou e incentivou o tratamento psiquiátrico para seu filho. E ele disse que foi o Johnny que se recusou a obedecer. Aqueles que eram próximos do Johnny expressaram sua dor e uma fonte relatou a uma revista que a Katy Perry estava devastada. E a melhor amiga do Johnny, Shannon Woodard, tweetou: "John Lewis, eu te amo de forma profunda e para sempre. Meu coração está partido em milhões de pedacinhos." Então ela acrescentou: "John Lewis era um dos meus melhores amigos e ele estava muito, muito doente. Suas ações foram um resultado desprezível disso. Não era quem ele é." Entre as condolências de 140 caracteres, uma conexão admitiu categoricamente que não ficou surpreso com o frenesi homicida do Johnny. Esse foi o seu ex-chefe, o produtor daquela série, o Kurt Sutter, que disse em um tweet: "Gostaria de poder dizer que fiquei chocado com os eventos da noite passada, mas eu não fiquei." Em 7 de outubro de 2012, os amigos do Johnny realizaram um serviço memorial em Hollywood. A Abigail Garrett disse diante de centenas de amigos que se reuniram no Monte Tour: "Olha, eu sinto muito por não poder estar mais lá para você, por não poder salvá-lo da dor. Alguns de nós são construídos com as ferramentas para sobreviver nesse mundo, e alguns de nós não." Do lado de fora, a Vila dos Escritores ficou parecendo exatamente como era antes dos eventos do dia 26 de setembro de 2012. Os terrenos estavam meticulosamente ajardinados, as manchas de sangue na entrada da garagem desapareceram, mas o futuro da vila estava em mudança. A filha da Cat, a Margaret, originalmente pensou em vender a casa, depois ela estava pensando em mantê-la, e o site Vila dos Escritores, que antes oferecia uma exuberante casa espanhola em Los Angeles, criada para pessoas criativas, ficou offline. Os dias de glória acabaram. Mas, como qualquer ator que consegue algum tempo na tela, o Johnny vive para sempre. Em sua atuação na série Mentes Criminosas da CBS, o seu personagem estava usando uma camiseta cinza esfarrapada e também estava com o cabelo desgrenhado e uma barba rala no queixo. Com 25 anos, o Johnny estava interpretando um serial killer que acabou de ser pego. E um agente especial do FBI, interpretado por Joey Mantegna, queria algumas respostas. E ele pergunta ao personagem do Johnny se ele se sentia compelido a tirar a vida de outras pessoas. Então Johnny responde o personagem: "Sabe por quê? Eu não faço ideia do porquê." O Johnny faz uma careta nessa hora. E ele fala: "Eu vejo um cara andando na rua com um olhar estúpido no rosto e eu quero bater na cabeça dele com uma garrafa. Pra mim isso é normal. É estranho pra mim que ninguém mais se sinta assim. É tudo que eu penso e eu não posso parar." É claro que ninguém jamais sugeriria que o Johnny fosse algo parecido com um personagem inventado da televisão. Mas para aqueles próximos a ele, diferenciar fantasia da realidade é uma luta contínua. O Michael disse: "Minha esposa e eu não acreditamos nas acusações, o Johnny era uma pessoa pacífica. Eu continuo esperando um telefonema dele, pedindo para buscá-lo no aeroporto, dizendo que sente muito pelo que nos fez passar e que tudo foi apenas um exercício para uma atuação, para prepará-lo para algum filme de suspense onde todos pensam que ele está sem vida, mas ele realmente não está." Bom, esse caso aqui é realmente complicado mesmo. Inclusive, eu senti muita simpatia por esse rapaz e também por essa pobre senhora, fiquei com muita pena. Última coisa que passou pela cabeça dela é que a forma como ela perderia a vida seria pela mão
de um de seus inquilinos. O traumatismo craniano, ele pode desencadear mudanças comportamentais, porque algumas áreas do cérebro são particularmente propensas a lesões cerebrais traumáticas. Então, se você tem uma lesão nos lobos frontais, pode ter mudanças significativas de comportamento, como irritabilidade, problemas de controle de impulsos e, no extremo, explosões violentas. Esse livro aqui, O Erro de Descartes, ele conta uma história aqui sobre um homem que acaba sofrendo um acidente onde o cérebro dele é atingido, perfurado especificamente. Em si, milagrosamente, ele não ficou paralisado, ele não teve muitos danos, exceto que ficou com um olho cego. Mas, como consequência, o seu comportamento mudou. Ele era um rapaz de 25 anos, era descrito como um rapaz incrível, carinhoso, solidário, aberto, gentil, mas após esse acidente, a personalidade dele mudou de forma irreparável. A linguagem dele era obscena, ele se tornou violento. No fim se percebeu que, embora as funções de seu corpo estivessem funcionando como nunca, infelizmente as lesões neurológicas foram piores do que se podia prever. Infelizmente a vida dele acabou e foi horrível. E eu penso que essa categoria se encaixa muito para o que aconteceu com o Johnny. O que eu realmente penso é que se o hospital não tivesse falhado em descobrir que realmente foi danificado, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Seria mais fácil para o Johnny entender que precisava de ajuda e que seu cérebro foi afetado pelo seu acidente de moto. Às vezes as pessoas parecem estar tão bem por fora, mas não fazemos ideia do que está acontecendo por dentro. E é triste pela vida da senhora, pela família do Johnny. Se estamos em choque com a forma como as coisas aconteceram nesse caso, imagina como essas pessoas se sentem. A filha da Cat Davis. No geral, eu penso que as lesões na cabeça são um mistério, porque nunca se sabe como a pessoa vai ficar. E eu acho que a pior definição de ironia se encontra nessa história, porque o Johnny era um indivíduo tão contra a violência que optou por abandonar a série no auge do sucesso, que infelizmente sofreu uma lesão cerebral que o transformou em um homicida violento. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! O que houve com essa atriz adulta? Seu passado está repleto de marcas que serão revelados aqui hoje. A ascensão 100% exposta e a queda mortal.